Ficamos felizes com os nossos visitantes que possam retornar, se quiserem pertencer a essa família chamada Lugar da Tua Presença. Vai ser uma bênção, uma honra, uma alegria. Amém? Gênesis capítulo 26. Quero falar para vocês que esta noite temos uma visita ilustre. O Tiago está no culto. Nosso neto está aí, Thaís. Então, no final do culto, vocês vão poder conhecer a terceira geração da família. Coisa boa, né, amados? Gênesis capítulo 26, versículo 1. O texto está aqui atrás. 26. Gênesis 26, 1. Obrigado. Vamos ler então, meus irmãos. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Fecha os teus olhos um minuto. Espírito de Deus, ministra a tua palavra em nossos corações. Senhor, cada um de nós essa noite entrou nesse lugar com uma expectativa. E como homem eu não posso suprir nada, Senhor, mas se a tua unção estiver aqui, tu ministrar a unção, então esse culto vai ser o melhor culto da vida de alguém essa noite, por causa da tua presença. Senhor, tu velas sobre a tua palavra para cumpri-la. Cumpre a tua palavra em nossas vidas essa noite, em o nome de Jesus. Amém? Sente-se. Irmãos, eu queria extrair algumas coisas desse texto, mas queria falar um pouquinho do contexto. Veio uma fome extrema à terra de Canaã, onde Isaque, filho de Abraão, estava. E a Bíblia diz que foi a mesma fome que aconteceu nos dias de Abraão. E agora havia fome naquela terra. Uma fome extrema, diz algumas versões. E a primeira coisa, amados, que Isaque pensa em fazer e faz é sair daquela terra. E é tão interessante que o Senhor aparece a Isaque e diz para ele assim: não desças ao Egito, fica nesta terra. E às vezes, irmãos, parece que, claro que é uma figura de linguagem, às vezes parece que Deus não sabe o que está acontecendo. Alguém já passou por algum momento: meu Deus, está acontecendo algumas coisas na minha vida, parece que Deus não está sabendo. Porque quando Isaque está saindo, Deus aparece: não desças ao Egito, porque essa é a intenção de Isaque. Deus disse para ele: fica nessa terra. Mas eu imagino que Isaque pensou: mas esta terra não tem alimento, não tenho o que comer aqui, como assim eu vou ficar aqui? E esse pensamento, amados, mostra a primeira coisa, que são 3 ou 4 coisas que eu quero extrair desse texto. E a primeira, amados, é que nem sempre aquilo que é certo ou óbvio para nós é para Deus.
Amém? Deu para entender? Nem sempre aquilo que a gente acha que é certo, que está tão claro, que é sensato, que é prudente, não é para Deus. Porque sair de um lugar onde não tem alimento, qualquer um faria. Como a pessoa vai sobreviver? Tem uma fome extrema naquela terra, então Isaac, eu estou saindo. E junto com ele muita gente foi. Porque, irmãos, era o sensato a fazer. Amém ou não? Mas Deus vai sempre contra. O Senhor aparece para ele, fica aqui. Fica nessa terra aqui. Mas, Senhor, não está produzindo nada, tem fome, amado. Se não estava produzindo nada, porque também poderia existir uma seca. O Senhor diz, fica aí. Por quê, irmãos? Presta atenção. Porque nem sempre aquilo que é claro, óbvio para nós, é para Deus. E no Salmo, em Provérbios 16, 9, queridos, coloque aí Provérbios 16, 9. Olha que interessante esse texto. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sabe, quando eu li esse Provérbios, eu fiquei pensando uma coisa. Por que Deus precisa dirigir os meus passos se eu já tracei o meu caminho? Parece que o Senhor está tentando dizer alguma coisa. E quando eu li, disse, Espírito de Deus, por que o Senhor precisa dirigir os meus passos se eu já tracei o meu caminho? Eu já sei para onde eu quero ir. Eu já sei para qual direção na vida eu vou. Por que o Senhor precisa, então, dirigir os meus passos? É por isso, amados, por esse motivo, esse primeiro. Porque nem tudo que aos nossos olhos é certo, é aos olhos de Deus. E às vezes a gente traça o nosso caminho. E na nossa visão, isso é o certo a fazer. É o caminho certo a seguir, é a direção certa. Mas aquilo que para mim é certo, não é para Deus. Tanto que quando Isaac está saindo e vai até Gerar, que é a fronteira com o Egito, ele está indo para pedir ajuda para Abimeleque, o rei dos filisteus, amados. Ele traçou o seu caminho, ele traçou a rota. E quando ele está indo, Deus vê ele, não sai. Porque nessa situação, o que é certo a fazer, para mim não é. O certo para Deus, Deus expôs, fica nessa terra. Ah, pastor, mas é uma terra que não produz nada, é uma terra seca, hostil. Deus disse, é aqui que eu te quero. Veja como Deus pensa muito diferente, amados. E graças a Deus por isso. Amém ou não? Já pensou um Deus pensando igual aos homens? Não tem como. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Oh, glória. Amém ou não? Então, graças a Deus que quando Isaac está fazendo o óbvio, é hora de fugir, Deus disse, não, fica. Sabe por quê, meus irmãos? Presta bem atenção nisso. Eu até anotei isso que o Espírito de Deus me deu. Deus não se move por crises. Quem se move por crise somos nós. Uma crise nos abala. Mas Deus não. Em Mateus 14, 25, coloca o texto aí na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Irmãos, vocês conhecem esse texto? Uma tempestade muito furiosa, os discípulos estavam remando porque o vento era contrário há horas. Estavam com medo.
Mas aquilo que era crise para Pedro e seus companheiros, para o Senhor era apenas caminhar sobre o mar. Então presta atenção. Por que Deus diz para Isaac: não vai, fica nessa terra improdutiva? Sabe por quê? Porque Deus não se move por crise. Amém? Quem se moveu por causa da crise foi Isaac. Deixa eu te fazer uma pergunta no começo da mensagem. O que tem te movido nesses dias? Será que as crises que estão chegando estão te fazendo mover? E muitas vezes para lugares que Deus não mandou ir? Ou muitas vezes estamos indo quando Deus disse: fica. Isaac não estava usando o racional, o lógico. Não tenho o que comer aqui, mas em Gerar e no Egito tem, eu vou para lá. Lógico. Deus disse: não, tem outra saída. Amém? Diz para a pessoa que está ao teu lado: tem outra saída. Então, meus amados, essa é a primeira coisa que eu aprendo. Coloca 1 Samuel 16:7. Presta atenção nisso, que interessante isso aqui. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, quando Isaac está saindo, o que ele reparou? Na aparência da situação. E não só na aparência, também na altura. Amém? Essa montanha é muito alta. Fome. E o Senhor diz assim: não atentes para a aparência nem para a altura. Mas quantas vezes, amados, na nossa vida, uma circunstância, uma situação, a gente reparou nela, e não só na situação, mas também o tamanho que ela tinha. Amém? Está dando para entender? E o Senhor diz: eu não vejo assim. Eu não me movo por crises. Eu não vejo nem aparência, nem altura. Eu vejo aquilo que está no oculto. E tem coisas que Deus tem preparadas para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Amém? Eu não vi, mas Deus já preparou. Mas Isaac está olhando para a aparência da situação. Isso tem uma aparência de coisa muito pesada, muito ruim que está acontecendo. E a altura é grande. Em nome do Senhor nós vamos fazer proezas. Em o nome do Senhor. Amém, amados? Então, fala com essa pessoa que está ao teu lado e diz para ela: não repara na aparência nem na altura. 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Vocês estão entendendo até aqui? Está entendendo porque o Senhor falou para Isaac: não sai. Tu está olhando para a aparência e para o tamanho da situação, mas Deus sempre tem uma saída. Amém? Eu vou dizer de novo: Deus sempre tem uma saída. Em 2 Reis, no capítulo 7, olha só: porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Irmãos, a Síria tinha sitiado Samaria. Já fazia muito tempo, e dentro da cidade havia uma fome extrema, tanto que algumas mães estavam cozinhando os próprios bebês para comer. Era uma fome extrema. E o profeta Eliseu vai lá e diz assim: amanhã por essas horas tudo vai estar normal. Quem tem fé para crer nisso? E aí, irmãos, esse homem diz assim:
mas nem que Deus abrisse janela no céu. Por que ele falou isso, irmãos? Porque ele estava olhando para a aparência e para o tamanho. Amém? E muitas pessoas hoje estão se movendo porque estão olhando para a aparência da situação e para o tamanho, mas ainda não entenderam que se Deus está no negócio, a vitória é tua. Então a primeira coisa, amados, que eu aprendo com esse texto é que aquilo que é certo, óbvio para nós, não é para Deus. Então não tente às vezes argumentar com Deus: Senhor, o caminho que eu escolhi para minha vida é muito melhor. Deus, tu está traçando o caminho, mas deixa eu dirigir os teus passos, porque eu sei para onde eu vou te levar. O que diz o Salmo 23, amados, versículo 1? Quem sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar, ele me guia. Para onde? Tu pode traçar o teu caminho, nem sempre vai ser para águas tranquilas e passos verdejantes. Agora, se o Senhor te guia, é lá que tu vai parar. Amém? Escute, o Senhor não se move por crise. Pastor, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, o mundo está em crise. Deus está tranquilo. Sabe por quê? Porque ainda que as coisas fujam do nosso controle, não fugiram do controle de Deus. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Amém? Pastor, fugiu do meu controle, eu estou olhando para a aparência e para o tamanho. Descansa em Deus, querido. Deus está no controle de tudo. Amém? Ouça isso, pode ter escapado alguma coisa do teu patrão, alguma coisa do teu pastor, alguma coisa do teu marido, da tua esposa, do teu alguma coisa escapou, tu esperava. Presta atenção, de Deus não escapa nada. Quando a gente estava vindo agora para o culto, tinha um arco-íris, quem viu? Tinha um enorme arco-íris. Como Deus é detalhista e depois de centenas de anos está aí, a aliança que Deus fez. Deus, e a pastora diz assim: meu Deus, cada corzinha, uma do lado da outra, uma perfeição. Esse é o Deus que pregamos. Esse é o Deus que nós cremos. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Tendo crise ou não. Amém? A segunda coisa, amados, que eu aprendo é que o Senhor sempre vai nos pedir para semear em lugares secos. Vou dizer diferente, o Senhor sempre vai nos pedir para frutificar em um lugar seco. Porque, amados, frutificar numa terra arada, numa terra boa, onde chove sempre, qualquer um faz. Amém? Agora, frutificar em um lugar seco, só a igreja é o lugar da tua presença. Cruz? Falei alguma coisa errada? Quer ver uma coisa, amados? Mateus, capítulo 5.
E o Senhor diz assim: que recompensa tem isso? Qualquer um pode fazer, os publicanos fazem, e os gentios fazem. E os judeus não. É o que o Senhor Jesus estava falando aí no texto. Então veja, mas que sempre o Senhor vai pedir algo difícil, sempre o Senhor vai pedir para a gente frutificar numa terra seca, hostil muitas vezes. Ele diz: olha, é muito fácil abanar para quem tu ama. Oi, meu amado, e dá aquele abraço. Se eu não me engano, o versículo 41, nesse mesmo capítulo, tenta achar o versículo 41, deixa eu ver se é. Vai passando os versículos para ver se eu acho. Próximo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Fácil. Amém ou não? Amo o próximo e odeio o inimigo. Fácil. O Senhor Jesus diz assim: olha o que foi escrito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Próximo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí o Senhor levanta o padrão lá em cima. Olha o que o Senhor manda: amem e orem pelos inimigos. Amem e orem pelos inimigos. Viu, irmãos, como Deus manda frutificar numa terra seca? Terra que muitas vezes a gente nem quer mexer. Como é o ditado mais popular entre os brigados: ele lá, eu aqui. Eu aqui, ele lá. Não é assim? Mas sabe o que Jesus manda fazer? Amar e orar. Por que cumprimentar e amar os amigos? Que dificuldade é nisso? Amém? E por isso o Senhor está dizendo para Isaac: Isaac, frutifica aqui. Porque ir para Gerar, aonde há abundância, ir para o Egito, aonde tem comida e fartura, é fácil. Eu quero ver tu ficar aqui nesse deserto e frutificar aqui. Sabe, irmãos, temos conversado muito, eu e a pastora, sobre isso. Estamos vivendo numa geração que as pessoas querem as coisas prontas, mas nada na vida vem pronto. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Deus disse: fica aqui. Tu quer comer uma boa comidinha em Gerar com o rei dos filisteus? Tu quer no Egito, onde há fartura? Não. Fica aqui e frutifica aqui. Vocês já viram quantas pessoas estão desistindo de relacionamentos, de vida, de empregos? Há muito tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa que já não está mais aqui na igreja. Pastor, eu vou sair do meu emprego. Eu digo: não, tu tem que ficar aí, porque tu precisa, tu tem família, fica aí. O meu conselho é que tu fique aí. Por que tu vai sair daí? Porque eu estou sendo perseguido aqui. Eu disse: mas é aí que tu tem que ficar. Tu tem que frutificar num solo, num terreno seco. Porque senão, qual emprego que tu vai viver? Onde tem pessoas, tem confusão, tem diversidade, cada um pensa de uma maneira. Amém? Não, vai trabalhar na lua. Amém? Vai trabalhar na lua. Tem o Elon Musk que agora está fazendo as navezinhas, vai todo mundo para a lua. Meus irmãos, escute o que o pastor está falando. O Senhor sempre vai te pedir algo difícil, meu irmão, para tu frutificar num terreno difícil. Irmãos, Abraão tinha 7.000 cabeças de ovelha, 14.000 de cavalo. Só estou brincando, tá? Mas o texto diz que ele tinha muito. Asno, camelo, servos e servas. E Deus vai lá e diz assim para ele: eu quero o teu único filho. Eu fico pensando que Abraão ficou: Senhor, tá tudo certo, achei bacana o teu pedido, profundo, mas se eu te der 7.000 ovelhas, eu ainda fico com 7.000.
Agora eu só tenho um filho. E Deus disse, mas é esse que eu quero. Igreja é o lugar da tua presença. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo no ano de 2025. Temos que criar, se não temos a capacidade de frutificar em lugares difíceis. Porque ir para Gerar, ir para o Egito, onde tem fartura, qualquer um pode fazer. Mas ficar numa terra seca e frutificar, são poucos. Amém? Irmão, sabe por que todos os recordes de divórcio estão sendo ultrapassados na nossa geração? Sabe por quê? Porque ninguém quer frutificar mais em território hostil. Ninguém quer mais. Alguns querem, outros não. Não querem mais. É mais fácil ir embora. Mas o Senhor disse para Isaac, não vai. Fica aí nessa terra e frutifica aí. Amém? No final vocês vão entender por que Deus falou isso. Então a primeira coisa, amados, é que Deus sempre vai nem sempre aquilo que é óbvio, cristalino para nós é para Deus, nem sempre. Deus pensa diferente. A segunda, Deus sempre vai pedir, amados, para a gente frutificar em lugar difícil. Amém? Terceiro, o Senhor nos pedirá para fazer algo que vai contra a nossa vontade. Jonas 4:1. Presta atenção, o Senhor sempre vai pedir algo para nós que é contra a nossa vontade. Já percebeu? Sempre. Olha só, com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Irmãos, o que aconteceu com Jonas? Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por quê? E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que aconteceu? Deus espera, ele vai lá e pega a grande cidade de Nínive. Ele fugiu até Jope, comprou uma passagem e foi para a Europa, mas não chegou lá, sabe por que não? Porque veio uma tempestade e jogaram Jonas, e vocês sabem. E aí ele vai dizer para Deus, volta lá ao versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas, sabe por quê? Porque Deus pediu para ele uma coisa que era contra a vontade dele. Porque ele disse, eu sabia que se eu pregasse lá para aquela cidade que tinha 123 mil pessoas, eles iam se arrepender, e se arrependesse, tu também ia te arrepender, e todo o juízo não ia acontecer como não aconteceu. Jonas ficou contrariado, meus irmãos, porque Deus pediu para ele fazer algo que era contra a vontade dele. Eu quero te fazer uma pergunta, quando tu ouve a palavra nesse altar, ou no YouTube, ou em qualquer outra rede social, isso te deixa desgostoso e extremamente irado? Se isso já aconteceu, sabe por quê? Porque aquilo que Deus está falando está indo contra a tua vontade. E muitos não querem obedecer. Custa obedecer esse confronto. Olha o que Jonas diz. Eu fiquei muito desgostoso, extremamente irado. Próximo. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na terra. Me adiantei fugindo atrás. Ficou irado o homem. Por quê? Porque Deus pediu para ele algo que foi contra a sua vontade. Está dando para entender? Marcos capítulo 10, versículo 19. Vou ter que correr um pouquinho. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém,
Ele, porém, quem consegue ler daí? Ele, porém, com o quê? Com a palavra. Quem estava falando aí? Jesus. Seu perguntou, tu conhece os mandamentos? Honra pai e mãe, não adulterarás, não defraudarás. Tudo isso, desde os meus 6 anos, eu estou aprendendo. Na cultura judaica era assim, eu estou aprendendo. Eu sei, está tudo bem com isso aí. E aí, amados, ele se sentiu, oh glória. Se é isso aí que precisa, o Senhor diz assim, mas te faltou uma coisa. Eu fico imaginando que esse jovem rico ficou pensando assim, meu Deus, por que o discurso de Jesus não acabou aí? Pedindo o que ele pediu, os mandamentos. Aí ele, te falta uma coisa. E aí ele ficou contrariado. Irmãos, muitas vezes, eu e vocês, nós vamos nos sentir contrariados. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é eco do nosso pensamento. Deus pensa diferente. E Ele sempre vai nos pedir para fazer, para assumir, para largar, conforme a sua vontade. Esse jovem ficou contrariado com a palavra. Querido, não fique contrariado com a palavra, procure obedecer, porque a obediência desata a bênção. Amém? A quarta coisa que eu aprendo, Gênesis 26:12. Sim, amados, Deus sempre vai te pedir algo que é contra a tua vontade e a minha, sempre. Quantos aqui já viveram isso? Quase todos os dias. Deus vem e diz assim, não quero que faça isso. A quarta coisa que eu aprendo, amados, não espere algo pronto. Gênesis 26:12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele ficou na terra. E a pergunta aqui antes de seguir, se o Senhor te disser fica, não vai. Tu vai ou fica? Tem ido ou tem ficado quando Deus disse alguma coisa? Sabe o que eu aprendo? O resultado final vai mostrar. Amém? O resultado final vai mostrar se era bom ficar ou se era bom ir. O resultado final mostra. Não tem erro. E semeou naquela terra, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Agora olha aqui para mim, escute uma coisa. No versículo 2 e 3, o Senhor diz assim, fica nessa terra, e eu estarei contigo, e eu te abençoarei. Foi o que Deus disse para ele. Agora presta atenção, querido, não espere coisas prontas. O que fez Isaac com essa palavra? Eu estou contigo e eu te abençoarei. O que ele fez? Ele semeia. Porque há pessoas no reino de Deus que quando entendem, não sei de que maneira, às vezes, olha, o Senhor falou lá no culto, eu estou contigo e te abençoarei. Elas imaginam que não precisam fazer mais nada, tudo está pronto. Negativo, Deus disse para ele, face a face, eu estou contigo e te abençoarei. O que fez Isaac? Semeou. Sabe, há muitas pessoas, talvez sentadas aqui, ou em qualquer outro lugar, com tantas promessas de Deus que ainda não se cumpriram. Pastor, por que não se cumpriu? Porque ainda não semeou. Gálatas 6:7 diz, não precisa botar, filho, tudo o que o homem plantar, isso ele vai colher, tudo. Sabe, em 1 Coríntios 3:6, coloca esse texto. 1 Coríntios 3:6 diz assim, eu plantei, o apóstolo Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, como Deus fez crescer se ninguém plantou? Sabe, eu não vou dizer que Deus não pode, porque Deus pode tudo, mas Deus não vai. Deus não vai fazer crescer o que eu ainda não plantei.
Deus pode, pastor? Pode. Deus pode tudo, mas não vai. Ele falou para Isaac: eu estou contigo e te abençoarei. E se calou. Agora Isaac vai lá e semeia. Sabe, querido? Deus não pode, escuta essa frase aí. Deus não pode fazer crescer o que eu ainda não plantei. Por Ele pode, mas Ele não vai fazer. Porque hoje estamos esperando, oh glória, pastor, a palavra do culto para mim foi: estou contigo e te abençoarei. Peguei para mim essa palavra. O meu ano vai ser, não vai, irmão, até que tu decida semear, a bênção de Deus não desata. Sabe por quê? Aquela mulher que foi até o profeta Eliseu e disse assim: meu marido morreu e agora os credores estão vindo buscar os meus filhos. E Eliseu pergunta: o que tu tens em casa? Eu só tenho uma botija com azeite. Ele diz: então vai lá nos teus vizinhos, pega mais botijas, todas que tu puder. E a Bíblia diz que quando eles entraram e fechou a porta, ela virou o azeite que tinha e começou a encher todas. Deu para entender o princípio? E só parou o azeite quando acabou as botijas. Querido, tem coisas na vida da gente que não está sendo multiplicado, porque a gente não decidiu pegar o que a gente tem e virar. Isaac ficou naquela terra e ele semeou. Ele não ficou na terra: manda Jeová, tu disse que estaria comigo e tu disse que me abençoaria, faz alguma coisa poderosa nessa terra. Não, ele foi lá, meus irmãos, arou a terra, cavou, largou semente. E o que aconteceu? Volta o texto, Gênesis 26, 12. Pode, porque o Senhor abençoava. O 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O homem ficou rico numa terra seca. Tem alguém aí? Porque Deus nos desafia essa noite a frutificar num lugar seco e hostil e fazer aquilo que Ele nos pede. Querido, não espere uma coisa pronta: Deus está comigo, pastor, vai dar tudo certo. Não vai, até que alguém se levante numa casa e comece a semear. Porque tudo que eu semear, eu vou colher. Tudo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu tenho uma palavra do Espírito Santo para alguém aqui essa noite. O Senhor está com muita vontade de fazer crescer coisas na tua vida. Tá, pastor, mas por que não aconteceu ainda? Cadê a semente? Tem semente no chão? E por último, amados, está dando para entender? Fala para essa amada, esse amado que está ao teu lado, para ele: joga muita semente no chão, meu irmão. Porque Deus vai dar o crescimento. Amém? Ei, olha aqui para mim, eu vou fazer uma pergunta. Que tipo de crescimento Deus pode dar? Eu sei, volta o texto. O 13. Aí está o crescimento que Deus pode dar diante dos teus olhos, numa terra seca, uma terra que tinha fome. Olha o que Deus fez no deserto. Esse é o crescimento que Deus pode dar. E a última, o quinto, amados. Por que o Senhor disse para Isaac: fica nessa terra, não vai para o Egito? Porque o Senhor queria gerar nele e em nós dependência. Dependência nele. Porque Isaac já estava indo para Abimeleque, o rei dos filisteus. Em que ele estava confiando? Em quem? No homem. E depois estava indo para o Egito. A sombra de Faraó, como diz Isaías 30, não precisa colocar.
Em quem estava confiando indo para o Egito? No homem. E o Senhor muitas vezes, amados, está permitindo algumas coisas em nossas vidas. Bastante coisas estão acontecendo, sabe para quê? Para gerar em nós dependência de Deus. Sabe, a Bíblia tem 31.102 versículos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da tradução, porque uma tradução estica mais o texto, outras diminui. Mas no geral, a Bíblia tem 31.102 versículos. E sabe qual versículo que fica no centro? Bem no centro da Bíblia, que divide o antes e o depois, bem no centro, é o Salmo 118, versículo 8. Coloca aí. Melhor. Se para a pessoa que está ao teu lado, já a gente lê o resto aí. É muito melhor, meu irmão. Amém? Irmão, será que há alguma mensagem nisso? A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, porque ele inspirou homens a escrever. Será que o Espírito Santo queria deixar uma mensagem para a igreja? Queria deixar uma mensagem para nós? O versículo que está no centro da Bíblia diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Será que tem alguma mensagem nisso? Melhor é buscar... Irmãos, aonde Isaac estava buscando refúgio? Onde? No rei dos filisteus, Abimeleque. Deixa eu te fazer uma pergunta. O rei dos filisteus podia deixar Isaac como ele ficou? Enriqueceu-se o homem? Tem coisas que só Deus pode fazer, o homem não pode fazer. Amém? E Deus não se move por crise, Deus faz. A Bíblia diz que Deus faz um manancial de água cruzar o deserto. Melhor é confiar, melhor é esperar. Amém? Melhor, querida, é buscar refúgio no Senhor. É melhor. Sabe por quê? Porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir, e tudo que Deus diz se cumpre. Muitas vezes os homens fazem promessas e não conseguem cumprir por um motivo ou por outro. Mas ouça, toda promessa que Deus te fizer, Ele vai cumprir. Quando Josué estava morrendo, ele disse em Josué capítulo 23, vocês sabem, ele falando ao povo, vocês sabem que de todas as boas palavras que o Senhor falou a vosso respeito, nem uma delas deixou de se cumprir. Nenhuma. Por isso é melhor, queridos, o refúgio no Senhor, a esperança no Senhor, a confiança no Senhor, porque Deus não erra. Deus acerta sempre. Amém? Vamos ficar em pé.